acho que eu vou acender para não ficar... Então, por que eu pensei em trazer esse pedacinho, né, que é um documentário, são mais de 1 hora, esse trechinho final? Eu estava falando para o Felipe que essa sala eu fico assim, não sei que lugar que eu fico, né? Se eu fico aqui, eu fico de costas, se eu fico ali, ela tem uma disposição que para a aula, assim, na tela, ela fica complicada, né? Mas por que eu pensei? Porque e aí eu vi um pouquinho vocês, né, quem quiser comentar, fica um pouco, parece que fica estranho que a gente pega assim, um documentário no final, né, mas essa fala final do antropólogo nos coloca questões assim, e eu acho que a nossa vida e talvez o que cada um, o que ele se envolveu com a permacultura, vai tendo espaço na nossa vida quando são esses momentos que a gente vai chamando até de umas epifanias, assim, né? Às vezes a gente se dá conta de algumas coisas que nos levam para outros caminhos. E aí quando eu vi assim, o documentário como um todo, ele nos toca em várias questões, mas esse final, acho que ele trouxe para mim esse momento que essa pessoa, tantos anos, né, tem uma carreira imensa na antropologia, um mega de um pesquisador, naquele momento ele passou por uma epifania de sentir que aquela resposta que ele queria dessa economia do tempo, ela não podia ser processada a partir de um lugar da lógica a qual ele interpreta a relação dele com o tempo. E por que eu pensei isso para a gente começar também a nossa discussão? Porque aqui na permacultura a gente fala muito isso, né? A gente quer economizar tempo. A gente quer ser, o Marcelo fala várias vezes, né? A permacultura é para preguiçoso, porque pensa esses lugares, né? Por que a gente coloca o elemento em tal lugar? Porque está na zona, a gente quer pensar a economia da energia, a gente quer ter tempo. Mas que tempo que a gente quer? E aí, sabe, a partir desse lugar de que existem, então, outras lógicas de se relacionar com esses tempos e que são, então, também estruturas invisíveis e que estão sendo ou não consideradas dentro das nossas propostas, tá? Porque fica esse... O que é isso, né? Por que esse lugar... Por que a gente fala que a gente quer economizar tempo? E aí, talvez, se a gente fosse, né, tivesse em outra proposta, com outro tempo, cada um de nós aqui, pensando como é que está o seu coração, viveu pequenas epifanias em alguns momentos que não sei por que a gente se interessou pela permacultura. Ou se interessou em pensar, por que a gente está preocupado com o futuro do planeta? Eu acho que tem pessoas que não estão, né? Tem pessoas lógicas, mas nós talvez aqui a gente esteja. Talvez não um futuro de longo prazo, mas um futuro mais imediato. Mas por quê? A gente está passando por epifanias. E aí, Vinícius, na tua fala na aula passada, eu fiquei pensando que ela trouxe também um momento teu de epifania. Quando tu falaste ali para nós, que tu foi mudando toda a tua casa, tu teve o teu projeto, e de repente tu viu que a lógica da permacultura ela está junto com outras pessoas. E aí eu lembro, não sei quem estava do meu lado, acho que era o Marcelo, que eu olhei e falei assim, nossa, ele teve um giro decolonial. Sabe quando a pessoa está... E aí, de repente, você teve um giro de algo que passou a fazer muito mais sentido, né? Tanto que agora tem a ver com a proposta do teu doutorado, né? Tá nesses espaços. Então, a gente refletir que as estruturas invisíveis, elas também estão nesses lugares que fazem a gente mergulhar naquilo que é uma relação muito complexa entre pensar essa estrutura que ela é social e as nossas atitudes individuais. Sem correr o risco de individualizar aquilo que é social, mas sem deixar de colocar também o nosso poder de ação. E por que não, né, pensar aqui, ó, é possível se agir com o coração, esse correlacionar com o coração a partir de grandes ações coletivas maiores? Então, assim, as questões que eu trouxe para refletir com vocês têm a ver com 2 bibliografias mais em específico. Espero que, se alguém conhecer uma delas, que a gente possa me ajudar, então, a trazer essas reflexões que eu propus aqui para a gente pensar. Uma tem a ver com esse livro, Uma Ecologia Decolonial, pensar a partir do mundo caribenho, do Malco Ferdinand, que vai trazer toda uma questão que é histórica, sociológica para nós, de pensar as estruturas colonialistas na relação com o meio ambiente. O outro é esse Sonhando a Terra do Bem-Virá, Sapatismo, Autonomia e Ateio dos Povos, fazendo uma relação com aquilo que a gente vai discutir aqui, que eu acho que é onde, né, o Vinícius vai entrar mais conceitualmente, que é a questão da autonomia. Que autonomia é essa que a gente quer?
ela está posta? Que exemplos a gente pode acessar, tanto no micro quanto no macro, para pensar essas resistências? E aí, chegar nesses dois, inclusive, né, porque esse daqui ele vai dialogar, inclusive, com pessoas que estiveram conosco lá em Barreiras, lá na Bahia, na UFOP, como a Luciana, como a Brígida, são pessoas que estavam lá fazendo o curso da permacultura o ano passado e que também, de algum modo, tem relação com esse coletivo chamado Feira dos Povos, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. E aí, para a gente pensar essa relação de construção de estruturas invisíveis, eu gostaria de começar com essa questão do que a gente pensa que é essa ideia do habitat colonial. Porque muitas vezes, nos nossos marcos, quando a gente vai estudar educação ambiental, história ambiental, as questões climáticas, a gente atrela muito esses marcos de começar como se fosse assim, um sinal de alerta no planeta, a partir de qual marco histórico? Revolução Verde. Revolução Verde, mas um pouquinho antes. A Revolução Industrial. Porque ali a gente começa uma dependência, né, mundial muito mais atrelada dentro do capital a quê? A questão do petróleo, né, das energias fósseis, e a gente tem muito esse marco que ele se repete em diferentes correntes para a gente discutir as nossas questões ambientais. E aí a minha provocação aqui, dialogando com quem está na perspectiva das pedagogias e do pensamento decolonial, é a gente reajustar esse nosso marco, que é um convite que eles fazem, né, que está sendo feito por quem está pensando a partir dessa ideia do pensamento colonial, que é a gente saber que a grande questão ambiental no nosso planeta ela começa com a colonialidade. A partir de uma visão que não seria possível separar questões de impacto ambiental com questões de impacto social. Tanto que chegou um momento que a gente precisa falar, quando vai falar de educação ambiental, a gente fala o quê, né? Quem é mais educação, o quê? Socioambiental, porque a gente vê que não dá para separar. E aí que o importante dessa perspectiva de pensar esse habitat colonial é quando ele reajusta esse marco, tá? Para a gente pensar que a grande questão para discutir os aspectos ambientais na sociedade que a gente está instalada hoje tem que partir dessa perspectiva do colonialismo. Isso é só um pedacinho de quadro. Alguém poderia dizer para nós o que é o colonialismo? Assim, conceitualmente, ou o que pensa que é? Está um pouco quente, né? Vocês não estão achando que vocês já viu um pouquinho? Não funciona. Não funciona? Pois é, mas eu estou sentindo um pouco abafado. Mas deixa eu abrir essa daqui para dar uma... A gente fechou a chuva, né? Quem dá o primeiro palpite, gente? Quem vai lançar a primeira pedra? Colonialismo. Eu acho que será que tem a ver com aquilo que a gente está fazendo, tentando fazer com Marte? Tem a ver, não é? Será? Que é o quê? Colonizar Marte. E o que é colonizar? Uma relação de dominação, né? Se apossar daquela terra, do planeta, E ocupar, né? e ocupar. Mas e aquelas bactérias que vivem lá em Marte? Expulsar elas. Reaproveitar, reutilizar, escravizar. Seria objetos, seria uma massa de manobra para aqueles extraterrestres que estão no outro planeta para ocupar aquele espaço, né? Quem mais? Lembrando assim das nossas aulas de história, né? Talvez a maior parte já faz muito tempo que não vai. Colonismo? Miau. Tá vendo? Quanto tanto Isso. tempo que eu não escrevo na lousa, que era tudo no slide. Colonialismo. Olha, no mundo da cozinha nós visualizamos muito isso. Há pouco
longos anos que os cozinheiros, chefes de cozinha, têm gritado mesmo, né, enfrentado o sistema para colocar nas panelas produtos regionais, produtos locais. Né? Quando se descobre que várias frutas, vários animais comestíveis, né, consumíveis, não são nossos, então isso é um colonialismo. Isso, mas então talvez eu deveria ter começado com essa pergunta aqui, com a colonização. Porque a colonização ela antecede o colonialismo. A primeiro terra. Hã? Primeiro eu quero terra. Isso. Então, colonização já começa com uma grande questão que tem a ver com a terra. Aí vamos voltar lá. Eu trouxe para cá, né? Porque já que a provocação do Vinícius foi com Marte, né? Nós, afinal de contas, estamos intergalácticos aqui. Pensando, sonhando aqui com já. Então, o habitat colonial foi estabelecido sobre o massacre dos ameríndios e a posse do corpo das mulheres ameríndias, verdadeira execução do princípio do autericídio. E aí ele vai explicar muito mais e vai se debruçar bastante sobre isso, que para a gente pensar as questões ambientais hoje, é necessário que a gente tenha uma compreensão sobre o processo de colonização que se debruça sobre o colonialismo, que é a colonialidade. Porque a colonização, a gente pode marcar historicamente o fim dela, os processos de independência, sejam aqui na América, sejam em outros continentes. Mas o colonialismo, vocês acham que ele terminou? Não, a gente continua passando por isso. E tudo isso se debruça em cima de um sistema. Né? Que não precisa. Sobre o capitalismo. E aí, por que a provocação e o convite, a gente rever esse nosso marco para trazer para ele a dimensão de que as grandes questões ambientais, elas começam na própria colonização e no colonialismo. Porque ali nasce um sistema de relação com a natureza que até então os povos indígenas, no sentido dos nativos dos seus continentes, sejam eles na Europa, sejam eles na América, sejam eles na África, não era exercido. Que é o quê? O sistema de plantation. Aqui nasce as monoculturas. Aqui nasce uma série de intervenções nos ambientes naturais que os seus impactos já vão ser sentidos muito pouco tempo depois. Então, quando a gente começa a referenciar isso, parece que de modo tão contemporâneo, porque às vezes a sensação parece assim que as emergências climáticas começaram, sei lá, há 10 anos atrás. A gente tira uma perspectiva de uma análise crítica social em cima de um sistema que é estruturado na exploração humana e da natureza, de humanos e não humanos, até para fazer uma referência mais conectada com o modo como os próprios ameríndios, população afro-brasileira vai se referenciar. Então, quando a gente pensa as estruturas invisíveis, e aí é uma questão que eu tenho refletido, as estruturas invisíveis, para mim, elas são um sistema de resistência. Mas aí a gente precisa ter uma certa lucidez sobre a que a gente está resistindo. Então, as estruturas invisíveis, e aí é uma questão que eu estou trazendo aqui para refletir alto com vocês, essa resistência é a esse sistema que se instala com a colonização, consequentemente com o colonialismo e em toda a estruturação do capitalismo que a gente vai ver de modo mais estruturado na relação de exploração do trabalho com a Revolução Industrial. Mas então a gente precisa desses passos anteriores para compreender que aqui começa um sistema mundo que ele vai buscar uma monocultura não só na natureza, como também uma monocultura vinculada a essa natureza humana e não humana. E aqui se estrutura um sistema que vai se desdobrar no próprio racismo. Então, falar de estruturas invisíveis sem que a gente possa dar esse passinho para trás e ver que aquilo que a gente está envolvido vem de uma cultura instalada por esse colonialismo e que dentro de uma perspectiva eurocêntrica nasce daquilo que no século
XIX vai chamar de moderno, né? Porque quando a gente fala moderno, o que a gente logo vem na cabeça da gente, né? Que é uma coisa o quê? Boa, né? Boa, nova, que vai nos ajudar em alguma coisa. E é esse sistema o responsável por essa exploração, pela estruturação dos sistemas racistas e preconceituosos que vão se desdobrar para aquilo que é humano e não humano. Aí, lembram vocês que na nossa... Ah, tá, que eu queria falar um pouquinho. Que na nossa primeira aula, que foi uma aula mais de apresentação, eu fiz um convite para vocês a vocês escreverem algo num papelzinho. Alguém lembra? O que era? O tenista, temos as fotos, o Felipe tem as provas. Mas vocês lembram o que era o convite? Eu fiz uma pergunta, que também tinha a ver com sentir pensar, né? O que se sente com relação à Mãe Terra? Com relação à Mãe Terra. Então, aquele momento não era apenas um convite a um floreio, no sentido de pensar uma sensibilidade, mas era se conectar com aquilo que eu gostaria de trazer um pouquinho para conversar com vocês, essa relação que essa colonização e esse colonialismo, eles vão se estruturar, e isso vai levar a mexer em estruturas que eram matricidas e deixam de ser. E isso tem a ver com a própria organização daquilo que serão as plantations. Tá? Então, abandonando o ambientalismo da expressão impactos ambientais, falo dos matricidas da plantation. Para além das mudanças ecossistêmicas, o habitat colonial impôs o fim da concepção do Caribe como ilhas e mãe terra, ou seja, o fim de uma imagem da terra que, como lembra Caroline, alguma coisa, serve como restrição cultural que limita a ação dos seres vivos. A colonização europeia destruiu um conjunto de relações matriciais que trançavam as ilhas caribenhas antes de 1492. Então, quando hoje, muitos dos movimentos sociais vinculados às questões indígenas e vinculados às questões quilombolas vão falar para a gente, principalmente na América Latina, né, isso é mais forte, a ideia de Pachamama, de Mãe Terra, não é algo assim novo e que veio assim de repente e que aí a gente se faz essa pergunta, por que você está na permacultura, por que você está na agroecologia e você se move com alguma coisa quando falam para você Mãe Terra? Talvez hoje, boa parte de nós estejamos desconectados dessa dimensão, porque esse colonialismo nos roubou isso também. Essa conexão que era matricida, que está vinculada a essas culturas ameríndias presentes aqui. Então, a gente acabou, a terra colonizada não é mais uma mãe terra, ela se torna uma terra sem mamã, que em crioulo quer dizer mãe. Então, quando a gente faz pensa que as nossas estruturas invisíveis, elas também estão nesse resgate da mãe, ela tem a ver com essa mãe que morre quando a gente separa a nossa conexão da terra. Porque isso foi a sociedade racionalizada, inclusive no nascimento da concepção hoje de ciência, a qual estamos estruturados, que nos desvincula da ideia de natureza, de que não somos natureza. Tanto que a gente fala isso, né? Qual é a sua relação com a natureza? Nós não somos essa natureza? Somos um animal como todos os outros nesse sistema. Temos o nosso diferencial pela nossa capacidade cognitiva, enfim, isso aí é outra questão. Mas então, gente, tem coisas que estão tão dogmatizadas na nossa sociedade que a gente parece que se desvincula de pensar sobre isso. Essa coisa de falar Mãe Terra, esse pessoal meio hippie aí, não sei, né? Esse pessoal que está tentando essa conexão, talvez das medicinas tradicionais, mas isso tem algo muito sério nesse envolvimento. Porque aquilo que a gente quer preservar é por conta de quê?
tem uma questão de própria garantia da sobrevivência da nossa espécie nesse sistema. Mas será que a gente se lembra de que algo nos tirou essa dimensão da mãe? E isso tem a ver, gente, né? Vou bem brevemente sacudir um pouquinho historicamente, que esse século XV e esse século XVI é o século que na estruturação da Igreja Católica, por exemplo, a gente vai ter o que? A própria Inquisição. E o que mais a Inquisição passou? Porque esse era o termo, estou usando um termo que era de época, né? Las brujas, las mujeres, las mamãs, as benzedeiras, as parteiras, aquelas que mexiam com a terra, aquelas que mexiam com as ervas. Então, essa própria estruturação daquilo que é o tripé que a gente chama do colonialismo, que ele está bancado pelo patriarcado, pelo capitalismo, a modernidade, desculpa, num tripé do patriarcado, do capitalismo e do colonialismo, tem a ver com essa própria estrutura de tirar das mulheres esse lugar dessa conexão com a terra e de tirar da terra esse lugar de mãe. Então, nesse livro, ele vai trazer uns capítulos, assim, tem um capítulo bem especial, que ele vai colocar que as populações nativas fossem do continente africano, que foram arrancadas e trazidas para cá, a partir da diáspora, do processo de escravização, e os próprios ameríndios, foi tirado deles essa mamã. Quando esse habitat colonial passou a ser outro. O habitat da diversidade se tornou o habitat da plantation. Quando eu falo plantation, todo mundo se conecta com as aulas de história? Felizmente. Né? De lembrar as grandes monoculturas de cana e depois de café, e assim, tanto que lá, né, quem teve o ensino de história na escola, a partir desses marcos dos ciclos econômicos, né, a gente vai estudar a partir dos ciclos das plantations. Então, pense que um território marcado por toda a sua diversidade, seja de animais, de pessoas, de culturas e de alimentos, passa a ser palco das monoculturas, que vão ser a base daquilo que vai sustentar o que mais tarde vai acontecer no 18 para o 19, a própria Revolução Industrial. Então, a gente precisa ter um pouco dessa... Tudo bem? Queres vir para cá? Não, eu estou indo aqui. Tá bem? Então, a gente dá esse passo e refletir. Então, inclusive, eu trouxe, né, os nossos papeizinhos que a gente escreveu sobre o que a gente sente, né? Ou não sente nada, tudo bem. Isso nos foi arrancado por uma estrutura educacional extremamente colonizadora. E essa estrutura que está posta na universidade, que está posta na nossa escola, né? E aí a gente se vê, a gente até às vezes, eu sinto que quando eu faço às vezes essa pergunta em alguns lugares, as pessoas sentem até um constrangimento, assim, né? Eu vou falar mãe terra, assim, parece que vão achar que eu já estou ficando meio doidinho, assim. Mas isso era a base das relações pessoais e interpessoais das culturas que habitavam esse continente. E também das próprias culturas nativas que estavam no continente europeu. Mas o nascimento dessa estrutura, que depois do século XIX vai nomear, né, como eurocentrismo, e que vai depois chamar isso de período moderno, como se fosse o grande período de avanço da humanidade, onde nós vamos encontrar os maiores extermínios, tanto populacionais quanto da diversidade de plantas, de modos de cultivo e por aí vai. Então, voltando à ideia de que essa colonização ela vai nos deixar, então, nessa terra sem mamãe, ela vai instalar, vai ser uma das molas mestras para a institucionalização do próprio patriarcado. E aí agora eu volto para aquela questão que eu coloquei para vocês. O que eu sinto que a gente tem que pensar as estruturas invisíveis como esses atos de resistência? Porque é uma resistência a esse processo aqui, gente. Então, todo o exemplo de toda a prática de estrutura invisível, a gente tem que partir de uma consciência de que a gente precisa ter ideia de que a gente está resistindo a quê? O que eu não quero? E aí vocês podem me dizer assim, Adriana, mas tudo bem, mas como que a gente resiste dentro da própria estrutura capitalista, se a gente está inserida nela?
Olha, historicamente, nós sabemos que as grandes revoluções, que as grandes mudanças, elas não vão ser da noite para o dia. Não vão ser da noite para o dia, elas não vão acontecer de modo, né, homogêneo em todo o planeta Terra, mas a gente vai gerando o quê? Fissuras. Então, eu sinto que os vários exemplos que a gente tem, depois, né, o Vinícius vai trazer aqui para nós de modo mais sistematizado, com exemplos, com as práticas dessas estruturas invisíveis, elas são pequenas, mas representativas fissuras a esse sistema. E aí, pensando um pouquinho, tá dando assim para acompanhar, gente, eu tenho muita loucuragem. Tá? Então, assim, podem ir colocando perguntas, colocando questões. Então, aqui, o Ferdinand ele vai fazer assim, uma provocação ao modo como, inclusive, a gente tem nomeado esse momento histórico, que tem a ver com o momento geológico, que tem a ver com um momento qual a nossa relação com esse habitat, esse planeta, ela está passando por uma reestruturação, que não é uma reestruturação, como a gente está aqui conversando, que ela é momentânea, ela já vem num processo. E aí a gente já ouviu muito, né, ou ouve, a gente está vivendo o antropoceno. Já tem correntes que vão dizer, não, a gente não está vivendo o antropoceno, a gente está vivendo o capitoloceno. Né? E aí o Ferdinand também vai acrescentar uma questão para a gente discutir que tem a ver com a ideia, é difícil falar esse nome, Plantationoceno, que na verdade o marco de tudo isso tem a ver com a própria institucionalização das plantations. Que as plantations vão provocar uma mudança estrutural no sistema social e no sistema ecológico do planeta, né, e o ecológico até incluiria esse social, que ela tem um grande impacto e que ela precisa ser nomeada. Porque eu acho que dentre todos eles, né, talvez o que mais me incomoda é realmente a ideia do antropoceno. Porque a gente colocar na conta da ideia de humanidade uma conta que não pode ser equiparada. Porque os impactos que estão sendo causados em função do consumo de combustíveis fósseis, enfim, não dá para a gente falar que a humanidade está causando isso. Tem uma humanidade específica. Não é um humano genérico. Não é isso, não é um humano genérico. Porque esse humano ele tem saldo bancário, ele tem conta, ele tem nome, que sustenta essa ideia desse capitalismo. Outro dia eu vi um videozinho assim bem rápido, que se juntasse a riqueza, né, o valor monetário das 3 pessoas mais ricas do mundo, e que se elas gastassem 1 milhão por dia, levaria, parece, 300 anos para gastar tudo. 3 mil anos, uma coisa assim. Uma coisa assim que até é tão abstrato que você precisa de um tempo para refletir o que isso significa. No início do século XXI, dados da ONU mostravam que 85% dos bens da Terra são consumidos por menos de 6% da população. Então, a gente pode continuar falando que os impactos ambientais eles são da humanidade? Não, a gente precisa nomear isso. Né? Inclusive porque para a gente criar estratégias de resistência ao sistema, que também se ressignifica constantemente, cooptando, né, palavras, cooptando ações, como, por exemplo, hoje a gente vê aí um monte de empresas se dizendo sustentável. Né? Será que sustentável não serve mais para nós essa palavra? Quando eu entro no site da Monsanto e ela se autodefine como uma empresa que pratica a sustentabilidade, eu acho que esse conceito, né, gente, já não nos serve mais. Então, esse mesmo sistema que se ressignifica, é preciso, então, a gente estar preparado e saber que as fissuras que vão corrompê-lo são fissuras e são em organizações que, inclusive, eu acho que esse próprio sistema não acredita como organizações que são capazes de gerar a ruptura desse sistema. Né? Mas aí eu gosto de lembrar, inclusive, quando o Paulo Freire fala para nós, né? Eu gosto de ser um sonhador a partir de uma perspectiva histórico-social. Se eu pensar historicamente, eu sei que a revolução acontece, porque nós temos vários exemplos de
revoluções e de sistemas que vão sendo capazes de ser mudados. Mas nenhum deles me disse que quando a mudança veio, ela veio de um dia para o outro e atingiu a todos ao mesmo tempo. Porque esse outro mundo das estruturas invisíveis que a gente quer chegar, ele está acontecendo em vários espaços. E aí, quer isso falar? Não, pode... Não, então eu só ia dizer assim, ó, que o convite a gente pensar as estruturas invisíveis a partir de uma perspectiva de resistência tem que nos conectar com algo que todo brasileiro, independente da sua cor de pele, mas sobretudo para as pessoas negras, tem que colocar que essa primeira estrutura invisível posta a colonização tem a ver com os quilombos. Então, será que a gente já pensou os quilombos como uma grande estrutura invisível de resistência a esse sistema? Seja o quilombo pensado no passado, como o próprio conceito de quilombo contemporâneo. Porque o quilombo lá do século XVI, por exemplo, do Palmares, que há pouco, vamos logo ter o nosso feriado, ainda bem que o Lula institucionalizou como feriado nacional, porque não estava no âmbito municipal. O quilombo do passado ele tem características e estruturas diferentes do quilombo contemporâneo. Inclusive, falar um pouquinho para vocês aqui da Beatriz Nascimento, quando ela nos faz um convite ao aquilombamento. E o aquilombamento ele tem levado a organizações de diferentes estruturas invisíveis a esse sistema posto. Fala, Elisandra, que eu quero, antes de eu passar para uma outra questão para a gente discutir. A cabeça está fritando muitas coisas. Eu acho que tem coisas que talvez caiba esperar para o seminário, para não atrapalhar muito, talvez o andamento, né? Muita vontade de te ouvir e aprofundar alguns pontos, assim, tentar entender. Mas eu vou te perguntar uma, sobre essa interpretação das estruturas invisíveis como ato de resistência. As estruturas invisíveis também não é ato de opressão? Não tem a ver com as estruturas que também oprimem? Eu estou te perguntando porque, assim, de uma chave de interpretação que eu acho que você está trazendo para a gente talvez esperançar, para a gente fazer esse movimento de fortalecer a resistência. Mas, sabe, ele me remete muito, lá no 4º capítulo da Pedagogia do Oprimido, o Freire vai falar sobre a teoria da ação opressora e a teoria da ação libertadora. E ele vai dizer que o mundo que está aí, que é horrível, ele é um mundo que opera com a teoria da ação opressora. Ou seja, me parece que tem uma estrutura invisível que a gente reproduz, né? Com formas de dominação que vão, historicamente, acho que você está dando uma roda de história fantástica, sobre, que talvez ajude a gente a entender como que foi escalonado isso, né? A partir da modernidade, né? Mas eu te pergunto isso até para pensar se isso não está também dentro de nós, porque eu acho que o Freire também problematiza a gente nesse sentido de que quem é o opressor, quem é o oprimido? A gente, embora talvez estruturalmente, mesmo quem é vítima, né, do sistema de dominação, no processo de socialização, pode reproduzir a situação de opressão. Ou seja, é de um jeito mais sutil essa relação entre opressor e oprimido. A gente pode reproduzir as situações de opressão se a gente não se... Ele tem uma fala, né, que se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Né? Então, de que forma que a gente não pode, às vezes, na ideia de que a gente está criando estruturas que essencialmente são de resistência, a gente também está reproduzindo. Por exemplo, eu fico curioso para ouvir meu colega historiador. Se a gente para pensar essas sociedades pré-colombianas, né? na nossa sociedade, também tinham estruturas de dominação. O Império Inca, ele dominava outros, né? Então como é que se dá isso? Eu entendo o que você está falando, que talvez isso foi escalonado com a modernidade e do jeito que você trouxe, você achei que foi brilhante, né? Mas eu fico pensando em que medida que não é algo que
sabe, eu acho bastante potente isso, da gente identificar a que, né, o contra o que a gente está lutando, né? Mas será que não tem um contra o que sutil que pode coabitar dentro da gente? É um pouco para isso que eu me pergunto, que eu coloco a questão meio que inspirada em Paulo Freire. Eu acho que a grande questão, né, Elisa, é a gente pensar quando, inclusive, a gente quer agir dentro de uma estrutura invisível, por exemplo, montar um coletivo que vai atuar em rubros coletivos, direto do produtor, fazer circuito curto de produção. Eu tenho, mesmo nesse espaço tão pequeno, eu tenho que ter, é desse lugar que eu gosto de pensar, consciência que eu estou resistindo a quê? Porque a gente não pode criar, dentro da perspectiva, inclusive da colonização, uma idealização de que as culturas ameríndias são o ponto ideal. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? Porque, inclusive, aquelas sociedades, nas suas complexidades, tinham seus desafios. Mas o que a modernidade vem fazer, a partir desse tripé, patriarcado, capitalismo e colonialismo, é estabelecer uma hegemonia de que um continente se torna um padrão normativo para todos os outros. E aí, por isso, que esse sentimento, né, que tu falas que de algum modo tem, ou tem, pode ter dentro de cada um de nós, tem a ver com o próprio processo social e educacional que a gente está inserido. Porque se tem uma coisa que eu sempre digo, quando eu vou conversar com alguém, discutir, e que é preciso entrar numa lógica do desaprender, para aprender novamente. Porque muitas vezes a gente se vê em atos como esse risco, de ao tentar estar no lugar do oprimido, me tornar um opressor. Então, eu acho que é uma força, sabe? Ela força socialmente e que nós não podemos sair da ideia de que a gente tem essas idealizações, né? Porque, por exemplo, o próprio, eu gosto de colocar, sou eu dizendo, né? O próprio professor, por exemplo, Cassiano da Cuba, ele vai falar, tem parente meu, foto do lado do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Então, quando eu falo a partir da minha lugar, eu vou falar daquilo que eu penso e do que está próximo, eu não posso generalizar. Então, assim, eu acho que a gente vai conseguindo essas relações de refletir sobre esses lugares de resistência. Quantas vezes a gente encontra desafios nos grupos sociais? Quem disse que é fácil a gente estar no grupo social? Quem disse que é fácil a gente estar numa assembleia coletiva, né? Isso é como a gente articular essa comunicação não violenta, como a gente articula. O que, na verdade, é autonomia? O que, na verdade, é democracia? Muitas vezes a gente, quando está como o professor fala de algo, quando a gente propõe uma prática que vai demandar mais autonomia dos nossos estudantes, a gente parece que não vê a coisa ir para frente. Por quê? Porque a gente tem que admitir que a gente está numa estrutura que talvez a gente nem saiba ser autônomo. É tanto condicionamento que a gente precisa parar e aprender a estar envolvido com esses que estão resistindo. Então, quando eu vejo e gosto de pensar, né, a partir desse lugar, eu trouxe para destacar também o papel das mulheres que isso, a Beatriz Nascimento, tem outras perspectivas para a gente pensar o conceito de quilombo na contemporaneidade de aquilombamento, ela vai fazer esse convite, a gente tem que se aquilombar. E aí, nesse lugar de pensar esses espaços de resistência a esse social, que eu gostaria de falar, então, de dois exemplos que eu acho que estão, talvez, num campo um pouquinho mais macro, mas em constante ressignificação. Quando a gente estuda agora, eu quero falar um pouquinho, assim, estou longe de ser uma especialista, mas tenho ouvido bastante sobre eles, a gente teve a oportunidade de fazer
veio aqui, os caracólias, que trouxe para a gente bastante ideias de como, dentro do sapatismo, as questões educacionais, mesmo dentro do próprio movimento, quantos desafios eles passam entre eles para a definição da ideia de autonomia. Uma autonomia é a estrutura de um Estado neoliberal. Então, é onde eu gostaria de colocar duas questões para a gente conversar, para pensar, inclusive, no subtítulo desse próprio livro, né? Sonhando na Terra do Bem-Virar, Sapatismo, Autonomia e Feira dos Povos. Para pensar que eles estão tentando se articular dentro do conceito de autonomia, para pensar um pouquinho da história do sapatismo e um pouquinho da história da Feira dos Povos e como a Feira dos Povos vai buscar esse diálogo com o sapatismo para aprender sobre autonomia. Para aprender sobre como constituir as suas estruturas, porque muitas pessoas que estão em movimentos sociais dizem que nós temos esse movimento social me sentir oprimido dentro do sistema, na hora de tomar as decisões, na hora de agir, porque isso é constante fazer. Porque, querendo ou não, gente, são 500 anos de uma história nos oprimindo. E sair desse lugar, se nós pensarmos historicamente a história do nosso país, nós temos nós somos embrionários do nosso sistema democrático. Porque nós temos que pensar essa história do Brasil a partir quando começa a instalar uma ideia de Estado, né? A invasão dos portugueses, nós temos 300 anos de colonização, uma independência, uma característica peculiar em relação a toda a América Latina, o único que se tornou independente se manteve uma monarquia, e não foi nem uma monarquia nacional. Passada essa monarquia, esse sistema monárquico, a gente entra no sistema republicano, logo tem uma ditadura, volta à democracia, passamos por uma ditadura civil-militar, e início da década de 90 começam os processos de democratização. Olha quão jovens somos enquanto pensar em exemplos de práticas democráticas. Então, pensem vocês o quanto isso é complexo para a nossa auto-organização. Isso tem a ver com uma estrutura. E aí, ainda, vivemos num espaço territorial que, além do processo colonizador, que quis expulsar os próprios indígenas da sua própria terra, e até hoje a estrutura de Estado deslegitima o direito deles sobre a terra, nós temos a diáspora africana, que traz para cá milhões e milhões de pessoas em condição de escravização. Temos um processo de abolição da escravatura como único país, né? Abolir a escravatura, sem nenhum tipo de política de envolvimento social dessa população escravizada, e, pelo contrário, uma política violenta de branqueamento a partir de um processo de imigração de pessoas europeias. Então, assim, como a gente não pensar sobre resistir à emergência climática sem considerar tudo isso? Num país que continua sendo olhado pelas potências externas como o espaço da plantation. A plantation de soja, a plantation de milho, todos os róis. Então, assim, historicamente, a gente precisa ir vendo o quanto que esse caldeirão é muito complexo. É muito complexo. E aí eu tenho um esqueminha aqui que eu não consegui colocar aqui no quadro, mas eu vou tentar colocar assim na minha cabeça, para ver se você está acompanhando comigo, a partir de uma lógica inclusive sapatista. O que vocês sabem sobre o movimento sapatista? Alguém sabe alguma coisa? Já ouviu falar? Sabe o que é? São mexicanos, né? Mas eles são mexicanos ou eles são. Ou eles se identificam como povos originários dos maias? Eles são
pessoas que estão se dedicando a romper a lógica que está estabelecida de exploração. Agora, a partir do quê? Qual que é a motriz deles? Qual que é o estágio? Será que faz ele só montar no exército? Então, é uma estrutura invisível que montou uma força armada, né, de combate, se preparou, está pronta a declarar uma autonomia dentro de um Estado estabelecido. E ali pensar uma autonomia de um Estado, questão que, né, autonomia no campo da saúde, uma autonomia no campo da educação, uma autonomia no campo não sei como é que eles chamam, se é segurança, da força, da segurança dos próprios, né, agrupamentos, como eles se organizam numa estrutura que vão se envolvendo ali no estudo do médico, né, e falam muito autonomia. Tem um comandante, mas esse comandante não ocupa um lugar de uma liderança autoritária. Ele está ali no meio do povo, mas não. Ó, o movimento zapatista tem mais ou menos 40 anos. Vamos pensar, por que nós, latino-americanos, vamos pensar nós brasileiros, por que a gente sabe um pouco sobre eles? Será que os meios de comunicação vão ter interesse em falar sobre um grupo de pessoas que está confrontando assim, aquilo que está estabelecido? O que nós sabemos sobre a história da MST? Vamos pensar que é o maior movimento, né, social organizado no nosso país. Concordam comigo? O conteúdo nosso na escola? Né? Podia até ter uma disciplina, movimentos sociais latino-americanos, para a gente estudar. Boa parte de nós aqui estamos regulando aí, temos uma geração mais jovem, mas temos uma geração um pouquinho 40 mais, né? Um pouquinho mais, mas então isso podia ter sido já um conteúdo ali do nosso ensino médio, porque estava nesse auge. Então, tudo isso tem a ver, gente, com a gente voltar aqui, ó. Essas coisas não chegam na gente. E isso não chega na gente a partir de uma estrutura que quer, inclusive, nos jogar cada vez mais para o fatalismo. Para que o movimento social se a gente não vai conseguir vencer esse sistema? Quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizer assim, não vou nem votar, porque não adianta, entra um, sai outro e continua a mesma coisa. Há uns 2 anos, eu lembro na última eleição, umas alunas minhas, e aí as alunas eram as mais jovens, que era o pessoal da primeira fase, e uma menina se levantou e disse assim, não, professor, olha, não vou nem votar, porque eu já estou cansada disso, não sei o quê. Eu pensei assim, não, cara, eu não sei, vai conversar sobre isso. Sabes que a tua avó não podia votar? Ou a tua bisavó? E muitas tiveram que lutar para que nós, mulheres hoje, de modo algum, a gente possa ir votar. Então, não ir votar, embora a gente seja uma estrutura extremamente complexa da nossa política, é negar uma vitória social. E uma vitória social que pode ser, inclusive, votada a qualquer momento. Inclusive, na política passada, corremos esse risco, né? Então, as mulheres elas estão bem da cabeça para você a autonomia. Então, você está vendo como isso tem a ver com uma questão, eu acho que, inclusive, na área da história, a gente vê como o Paulo Freire, né, tem feito uma discussão muito grande sobre isso, porque o Paulo Freire falava muito da necessidade social de consciência histórica. E é isso que move uma sociedade para a transformação. E nós somos, de modo geral, muito pouco alfabetizados historicamente. Mas, historicamente, na história, que é a história daquilo que acontece de resistência, de revolta, a gente é historicamente alfabetizado na história tradicional, dos grandes líderes, das histórias políticas, das grandes guerras, que silenciaram populações inteiras.
Agora, quantas vezes a gente estudou? Hoje, a gente chega a perguntar, gente, em professores que estão na educação básica, que são professores de história, eles não sabem falar sobre o que é o quilombo. É o nosso maior exemplo de resistência social desde que se instituiu no país da colonização. A gente fala para pessoas que moram aqui na nossa cidade, vocês sabiam que Florianópolis tem uma terra quilombola já reconhecida pelo Instituto Palmares, outras em processo, ainda não temos titulação, porque a gente sabe que significa titulação de terra no nosso país, e as pessoas estão aéreas a isso. Isso tem a ver com esse plano colonialista que está posto na educação. Porque o currículo escolar é sempre um campo de disputa cada vez que muda o governo. Tem a ver com essa alfabetização também histórica. Já dizia o nosso querido, a gente está falando bastante dele, né? A alfabetização comum, a gente lê. Então, eu sinto assim, ó, que para a gente falar, porque às vezes, gente, a gente tem pessoas que estão tentando se mobilizar e fazer diferente as lógicas postas, mas sem questionar a estrutura do capital. Sem sair dessa lógica. E aí eu acho que a gente está aí fica num lugar muito difícil. Mas sabendo que eu não posso sair daqui e dizer assim, que eu não sou capitalista. Não, ninguém pode. Eu estou totalmente mergulhada nessa estrutura. Mas o que eu consigo, a partir de uma reflexão pessoal e social, contrapor a essa lógica? Porque acho que a questão do capital e agir para as questões climáticas, se não for para um questionamento social que una, tá? Inclusive aqui nesse livro, que está aí com o Bruno, a Ecologia Decolonial, ele vai nos chamar a atenção o grande equívoco que nós temos das lutas sociais que não estão atreladas às lutas ambientais. Isso só nos enfraquece. Inclusive, ele vai chamar a atenção aqui do próprio movimento negro. O movimento negro, justamente por conta da diáspora, do modo como foi arrancada as referências matriciais, nós não podemos lutar por isso se não for uma luta como a luta ao meio ambiente. E que essa separação, inclusive, ela só nos enfraquece. Agora, me digam vocês, por que a questão indígena no nosso país é tão problemática? Porque ela tem a ver com isso aqui, a terra é o fundamento do mundo. Porque toda vez que uma pessoa se autodeclara, ela diz eu sou indígena, constitucionalmente ela tem garantido o seu território. E toda a história do nosso país, gente, a partir dessa ideia, né? Pensar enquanto país, o processo de colonização, ela é sempre uma luta por terra. E aí, imaginem vocês, agora, eu acho que está vindo com mais força, acho que na última década, eu acho que a teia dos povos traz muito isso, que não dá para a gente lutar, por exemplo, por uma educação antirracista que não seja uma educação por território, por identificação com esse lugar, por produção de conhecimento que se dá a partir da terra. E aí a gente vai sendo jogado. E aí eu pensei montar assim vocês tentem visualizar comigo um triângulo agora. Mas assim, esse triângulo não tem em cima nem embaixo, tá? Só para pensar. E de uma ponta eu colocaria a ideia então dos problemas ambientais, porque a ideia de emergências climáticas ela é mais contemporânea, né, do que as questões de educação ambiental. Na outra ponta, eu colocaria a síndrome do vigia, vou falar um pouquinho sobre o que ela é, a partir inclusive da sapatista. E na outra ponta, as estruturas invisíveis. E essas pontas, elas estão entrelaçadas, porque elas nos colocam uma questão que seria essa síndrome do vigia,
diante daquilo que os sabatistas vão falar, que a gente está diante de uma grande tormenta. O mundo está passando por essa grande tormenta. Só que essa grande tormenta, o que é a síndrome do vigia? A pessoa está em cuidado, né? Num ambiente de atenção, que ela está cuidando de algo. E que às vezes a pessoa está tão atenta e que aquela atenção ela gera uma questão assim, mental, que às vezes ela é incapaz de perceber detalhes de modificação. Consegui explicar? O que seria? A gente está olhando tanto, né? Que aí o detalhe a gente perde. Os detalhes a gente perde. Aí a gente pode estar sendo atacado sem perceber. E aí essa síndrome do vigia, ela vai nos fazer o quê? É que a gente precisa tornar, diante da tormenta, a gente precisa fazer algo. E esse algo seria, então, cair fora do sistema posto. E para cair fora do sistema posto e para usar uma metáfora que o Ferdinando constrói ali, porque ele vai construir um livro, toda a parte da metáfora dos navios negreiros. Então, toda a visão dele, que ele vai explicar sobre colonialismo e ambientais, cada capítulo ele vai trazer uma metáfora vinculada ao que foram os navios negreiros. E uma ideia de um navio comum, para fazer, inclusive, um contraponto à ideia de Arca de Noé. Tá? Eu vou deixando só assim, algumas questões mais soltas, para quem sabe vocês também lerem esse texto. E nós, no PET de Pedagogia, nós estamos lendo esse livro, fazendo vários debates, né? Então, estou longe de ser uma especialista em todas as questões que ele coloca ali, mas é algo que está muito latente, assim, que a gente tem trabalhado bastante. Então, a gente vai cair fora desse mundo, desse navio como ele está sendo posto, que tem a ver com esse habitat colonial. Então, as estruturas invisíveis, elas vão ser aquelas que vão permitir que a gente crie o quê? Uma autonomia. E essa autonomia, para usar uma linguagem do próprio Exército Zapatista de Liberação Nacional, tem a ver com a necessidade de nós criarmos os batalhões de reserva. Os batalhões de reserva são aqueles assim, que a gente combina com eles que eles não vão morrer. Então, são aqueles que a gente vai cuidar, que a gente vai mais proteger, aqueles que dentro da estrutura de levante social, é aqueles que a gente vai colocar no lugar que se der ruim para quem está na frente, a gente tem esse batalhão de reserva. Então, eu sinto, fazendo uma metáfora que foi que eu consegui construir para essa aula, que as estruturas invisíveis, dentro da permacultura, de algum modo, eles são esse batalhão de reserva. Porque, às vezes, assim, uma questão que fica sempre um impasse, né? Pelo menos na minha leitura, não sei se quem já está mergulhado há muitos anos na permacultura consegue pensar nisso, a gente consegue ter uma agroecologia que está a serviço do sistema capitalista? Ela não deixaria de ser agroecologia? É uma questão, não tem a resposta. E aí eu me pergunto sobre a própria permacultura. Então, o que a gente quer romper com as nossas organizações de estruturas? Porque o sistema está nos cooptando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E ele vai puxando, em alguns momentos, para nos dar não sei, para nos dar uma ideia de que a gente está avançando. Então, por isso que precisa desse alerta constante. Porque eu vou dar uma opinião pessoal, por exemplo, que a gente viu semana passada no Rio de Janeiro, é um alerta. É um alerta. Tipo, olha as movimentos sociais, as lutas, as questões que estão no Rio de Janeiro, e tem um alerta desse. A força está aqui. Então, acho que a gente não pode chegar que não tem a ver com não carregar a esperança, mas a gente não pode chegar inocente
na estrutura invisível. Né? Eu sempre no sentido de saber a que a gente está resistindo. Eu concordo com tudo que você falou. O início e o fim, mas o meio discordo muito com ele. Porque eu acho que a gente tem várias clichês e tal. Mas eu perguntaria se no sentido do sistema está disputando todo momento, qual o papel dos brancos no quilombo? Então, depende de qual quilombo. Porque Não sei, isso, ela vai falar que o aquilombamento é um lugar de brancos e negros. Porque a gente confunde branquitude com pessoa branca. Eu acho que é uma questão muito séria no nosso país. Inclusive, uma questão de debate muito forte dentro do próprio movimento negro. A gente não pode confundir branquitude com pessoa negra, com pessoa branca. Porque nós temos dentro do sistema como a gente está posto, pessoas brancas nas mesmas situações de vulnerabilidade, mas que pelo atravessamento racial de um país racializado como o nosso, não estarão nunca em situações que vão poder partir do mesmo lugar, como foi a nossa dinâmica. Então, por isso, a ideia daquilo que a gente perdeu um pouco, inclusive a TEA está lançando um livro, até semana passada eles estavam com aquelas campanhas que a gente financia o livro antes de ser impresso, né? Tem um nome... Financiamento coletivo. Isso, Então, esse daqui foi assim também, né? Tantos outros. Para falar sobre as práticas dos mutirões. Que é uma prática do pequeno agricultor, uma prática de que se a gente perguntar para os nossos avós quantas coisas eram feitas com base nos mutirões. E por que cada vez mais nós temos menos mutirões? Mas, ao mesmo tempo, temos várias ações acontecendo coletivamente de pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, e que às vezes podem ter várias discordâncias, inclusive de cunho político, se juntam e atuam no mutirão. E a gente já tem pesquisadores, desde o início do século XX no Brasil, estudando as várias práticas de mutirões nas diferentes etnias indígenas, nos diferentes contextos dos colonos, por exemplo, se a gente pensar o que foi que aconteceu aqui, para pensar um pouquinho mais da história de Santa Catarina, a questão da guerra do contestado, os ajuntamentos, né? Então, qual que é o nosso lugar? A gente precisa estar aquilombado. Porque a gente tem, no nosso país, principalmente, para a gente atuar num lugar de educação antirracista, nós, pessoas brancas, é saber que a gente tem que estar na parceria com as pessoas brancas. Porque senão não tem educação antirracista que faça sustentar. Ou há quem defenda. Quer ver essa educação? Mas aí a gente já não estaria mais superculturando, né? Do nosso ponto de vista aqui, a gente não fala sobre integrar ao invés de segregar. Eu posso fazer voltar um pouquinho analisando? Quem de nós aqui está de acordo com o que o patriarcado prega? Alguém aqui se identifica assim como uma pessoa patriarcal, vamos dizer assim, alguém se identifica dessa forma? Não, né? Tá. Alguém aqui se identifica assim com o que o feminismo traz? Alguém se identifica? Quem se identifica? Tá, então parece que a grande maioria de nós se identifica, mas alguém de nós, por acaso, observou recentemente uma atitude sua machista? Tipo assim,
porque nós somos antimachistas que a gente não tem atitudes machistas. Sabe? Não é porque nós somos anticapitalistas que a gente não tem desejos consumistas. Então, assim, lidar com todas essas contradições faz parte do nosso pacote, desse arrumamento contemporâneo. Então, a gente vai ser, então, talvez, mesmo quando a gente se agrupa entre pares que têm valores que são. Que a gente está acordado, nós estamos de acordo. Só que ainda assim, vai chegar um momento que você vai mudar uma atitude que a gente vai ser obrigado a conversar. Porque ninguém está pronto. Se tivesse uma pessoa, ninguém está pronto, ninguém está pronto. Quem está pronto não está pronto. Então, assim, aprontarmos Faz parte do desafio humano. eu acho que é o que isso é o que os povos originários têm. Talvez seja o que eles entendem como viver. Tipo assim, a gente está sempre em processo. Não está pronto, não tem objetivos. Né? Assim, eu não posso falar, na verdade, o nome dos outros. Mas é que eu vejo, assim, seara, né? Isso faz um giro pela linhagem de vida, de ancestralidade, cultura. Quem que eu sou hoje, partindo da Maria do seu Francisco. E aí, observar como eles eram, né, no processo deles, me ver no processo hoje. Então, eu posso estar de acordo com tudo que a professora está falando, mas em um dado momento eu posso trazer algo quanto de machismo, né, de não concordar, de ser de acordo com algum ponto do capitalismo, né, no sentido de consumismo, e ao mesmo tempo eu não quero viver isso. Não quero ser assim. Eu quero mudar, eu quero passar pelo processo qual ela mesma traz para a gente aqui, no sentido de mudar nossos hábitos e ser como é que se diz, uma nova criatura, ou se desconstruir desse patriarcado, né, desse sistema capitalista, e tentar se moldar